Jornalista de 60 anos ficou detido por mais de um ano devido a ordens de Moraes. O jornalista Jackson Rangel, de 60 anos, foi preso em dezembro de 2022 por ordem de Alexandre de Moraes por supostamente disseminar fake news atentatórias ao Estado Democrático de Direito. Apesar do Ministério Público Federal ter exigido nulidade do caso devido a não existirem provas de crime, Rangel ficou preso por 368 dias. Meu Deus. Ele recebeu liberdade provisória em dezembro de 2023, mas foi-lhe imputado medidas cautelares. Brás. Cara, é assustador uma coisa dessa. Você sabe que cada vez mais isso me parece? Tem um conto do Anton Chekhov, né? Anton Chekhov, ou Chekhov, né? Na verdade, a pronúncia certa mesmo em russo é Chekhov. Mas é. Aí às vezes eu falo Chekhov e tem gente que me corrige, fala assim, não, é Chekhov, né? Na verdade, todas essas pronúncias são ocidentalizadas, né? A pronúncia mesmo em russo, né, tem um som que a gente nem tem direito em português, que é a consoante r, né? Mas enfim, dane-se. Tem um conto do Chekhov chamado Enfermaria número 6, tá? Que ele é assim assustadoramente atual em vários aspectos. Quando o Chekhov escreveu Enfermaria número 6, apesar dele ser um conto que, em tese, não tem nada sobre política de maneira explícita nele, mas ele conta literalmente a história de uma enfermaria num sanatório, e a Enfermaria número 6, e ali é uma série de dramas de alguns pacientes e do médico, do guarda, né? E é um pouco da história de cada um dos pacientes, de como que esses pacientes foram parar ali naquele sanatório, né, na Enfermaria número 6. Tem uma série de... existem alguns paralelos entre Enfermaria número 6 e o Alienista, do Machado de Assis. E eles foram escritos mais ou menos na mesma época. Eu não me recordo agora de cor, mas a diferença são de poucos anos. Eu não sei se o Machado de Assis leu a obra do Chekhov ou se o Chekhov chegou a ler a obra do Machado de Assis, o que eu acho pouco provável, já que eu acho que Machado de Assis não era traduzido ainda, né? Machado de Assis começou a ser traduzido no exterior bastante tempo depois. Mas é assim, a ideia de utilizar a metáfora de um sanatório, o médico e o paciente, e a discussão sobre quem é louco e quem não é, e o poder que é dado de internar pessoas alegando loucura e tudo mais, é mais ou menos a tônica dos dois contos. Tem um personagem na Enfermaria número 6 que ele é internado porque ele começa a criar uma ideia obsessiva de que ele pode ser preso a qualquer momento legalmente, dentro de todo o processo legal, sem ter feito absolutamente nada. Isso se torna uma obsessão dele de tal maneira que priva ele da lucidez. Ele começa de fato a se tornar uma pessoa com hábitos compulsivos, obsessivos e tudo mais, e a família sem saber o que fazer com ele depois dessa situação. Ele realmente enlouquece quando ele começa a ficar obsessivo, calculando todas as possibilidades que haviam dele ser preso com todos os processos legais sem ter cometido nenhum crime. E isso se torna assim, a única coisa que ele pensa o dia inteiro, né? Então ele cria tem um nome clínico para isso, mas é uma espécie de um pensamento meio maníaco obsessivo em relação a esse tema. E a família interna ele, e ele é um dos muitos presos ali da Enfermaria número 6. No final das contas, o próprio médico, que é novato, que chega na cidade, que é o médico responsável pelos loucos da Enfermaria número 6, acaba sendo internado como louco também na enfermaria. Por quê? Quando o médico começa a observar as situações que levaram vários dos pacientes a enlouquecerem, ele descobre, na verdade, que muitos pacientes enlouqueceram por situações que, se as pessoas parassem para pensar com muita firmeza naquelas situações reais, elas enlouqueceriam também. E ele chega à conclusão de que aqueles loucos que estão ali,
Eles, na verdade, não são exatamente loucos, mas são pessoas que perderam o juízo ao contemplar a desgraça da realidade. E que as pessoas que estavam sãs, incluindo ele, que se acreditava num estado de sanidade, mantinha a sanidade ao se tornar um alienado da realidade do país. E a partir do momento que eles abriam mão dessa alienação e resolviam perceber e entender de fato a realidade, ou você tinha uma força absurda para lidar com aquilo, ou você de fato enlouqueceria. E aí ele chega à conclusão de que os loucos não têm culpa por terem sido loucos, mas... E a situação política e jurídica, burocrática na Rússia, no momento do Chekhov, no final bem no final do período do czarismo, certo? Ela é tão autoritária, porque muita gente lembra, enfim, de todo o autoritarismo que veio a partir da Revolução Russa, da Revolução Comunista. Só que esse autoritarismo, ele foi, na verdade, uma continuação não, uma nova roupagem, né? Foi uma segunda parte de uma Rússia que já era autoritária há muito tempo. Então, muita gente às vezes pensa assim, o período do czarismo era uma monarquia cristã e tudo mais. Não, era uma tirania terrível, de fato, o período do czarismo na Rússia. E o Chekhov, ele escreve esse conto justamente nesse ápice da tirania do czarismo, em que o sistema judiciário passa a ter tanto poder, mas tanto poder, e ele é tão burocrático, é tão complexo, e são tantas instâncias utilizadas para acusar, e um juiz toma base numa decisão com aquilo que no caso na época, né, um magistrado de uma província elabora um relatório com base naquilo que um corregedor de uma cidade... Ou seja, a liberdade do sujeito, ela está condicionada a uma série de processos burocráticos que despersonalizam o ser humano. Parece que aquilo não se trata mais de um ser humano, mas de um simples nome em um processo. Certo? Kafka trata um pouco disso também ali no processo, né? A desumanização da pessoa no processo jurídico. E o sujeito é desumanizado completamente e a burocracia te devora. A partir do momento que você não é mais gente, você é um nome num processo... E é muito fácil a própria burocracia te engolir e algum desafeto seu que esteja no poder utilizar de toda essa máquina burocrática para legalmente ferrar com a sua vida sem você ter feito nada. Então esse rapaz, eu não me lembro o nome do personagem agora, que acaba sendo internado, uma das muitas possibilidades dele, ele pensa assim, mas e o fulano de tal? Que uma vez eu tive um desentendimento com ele, pode ser que ele não vai com a minha cara até hoje. Fiquei sabendo que ele é funcionário público, que agora ele trabalha no Tribunal de Justiça. E ele poderia muito bem, e aí ele vai elaborando, e ele é um exímio conhecedor da lei, do processo legal. E aí ele começa, sabe, a elaborar as muitas realidades possíveis, né, no qual ele poderia acabar preso, condenado e julgado sem ter feito absolutamente nada e totalmente dentro da legalidade. Já é ali um questionamento do problema do excesso da sociedade excessivamente confiante no direito positivo, na burocracia e tudo mais, que é sempre um instrumento para as tiranias, né? Você trata disso do seu curso, Brás? Lá do poder, como que é? Poder, política e... Isso. Um pouco, bem por cima. Por cima, né? Sim. Acho que eu tenho lembrança disso. Justamente, é uma realidade que possibilita, não é? A tirania. Então, assim, essa situação que a gente está vivendo no Brasil, é essa mesma situação descrita pelo Chekhov ali no final do século XIX na Rússia, no período da tirania dos czares russos. Não tem muita diferença. Né? Porque o grande problema dessas tiranias é justamente um problema que aqui no Brasil a gente chama de patrimonialismo, que é essa... Não existe essa distinção clara entre o que é o Estado e o que é os poderes, o que são os poderes pessoais ou as posses pessoais dos indivíduos que têm cargos de comando dentro do Estado. E o Estado é utilizado como uma espécie de prorrogação, de continuação da sua pessoa. O que o Alexandre de Moraes faz no STF é isso. O STF se tornou uma continuação, um apêndice da pessoa do Alexandre de Moraes. E é óbvio que ele está tratando de fazer, ele está utilizando o STF como uma máquina de vingança. E ele vai utilizar,
conhecendo, né, todos os meandros e possibilidades do positivismo, da burocracia, do processo, do método, ele vai utilizar isso com uma perfeição assim apuradíssima. Estica, né, até onde dá a interpretação, né? Sim, mas é porque, na verdade, esse é o problema, né? O problema do direito positivo é que, apesar dele parecer ser algo tão fixo e seguro, nos moldes que ele funciona no Brasil, não só no Brasil, mas em vários países, existe uma permissibilidade de você reinterpretar tudo ao seu bel prazer quando você está numa posição ali, como é o caso dele, né? Na posição da Suprema Corte, que age como uma corte supraconstitucional, não porque eles deram algum golpe, estão pervertendo e tudo mais, mas porque a própria Constituição ela dá brecha para que a Suprema Corte haja como uma corte supraconstitucional. E no final das contas, o Alexandre de Moraes, como eu já disse, ele não é o problema. Não é assim, temos que dar um jeito de tirar o Alexandre de Moraes e tudo mais. Pode ser algo que seja um refrigério, né, um bem, um alívio, né, para a normalização das instituições no Brasil. Pode ser, mas é igual a música do Raul Seixas, é a mosca. Você mata uma e já vem outra no lugar. Não vai fazer diferença. O Alexandre de Moraes não é a doença da democracia do Brasil. O Alexandre de Moraes, ele é um sintoma da morte da democracia no Brasil. E se tirar o Alexandre de Moraes, amanhã surge um outro Zé da Silva com coragem e culhões suficiente para fazer o que ele fez, que é perceber um vácuo de poder dentro de um sistema podre e ineficaz, ir lá e preencher esse vácuo de poder. O problema é que o modelo pelo qual a nossa Suprema Corte funciona hoje, ele já é supraconstitucional em si, ele é tirânico em si. Se nós trocarmos os 11 nomes que tem lá e colocarmos outros 11 nomes com ideologias diferentes, vamos supor que nós coloquemos amanhã 11 ministros de direita na Suprema Corte. Eles vão transformar aquilo numa ditadura de direita. O problema é o modelo da nossa Suprema Corte. Isso é uma discussão jurídica muito complicada, assim, que vai muito além de mero comentário de notícia de jornal. Quem, aliás, recomendar uma leitura que eu recomendo para entenderem isso é aquela trilogia do Inquérito do Fim do Mundo, né, organizado pela Cláudia Piovesan, que trata de todo esse problema, né, da construção, da maneira como a Suprema Corte explicando e tentando explicar como que a gente chegou nesse estado de exceção que a gente vive hoje, que é praticamente uma ditadura do judiciário. Exatamente. E acho que anterior ainda também é a Constituição em si, né, Braz? Além desse modelo do STF, né, mas a Constituição em si, que também permite toda essa elasticidade de interpretação. O problema, né, todo não é a Suprema Corte, o problema todo é o Estado brasileiro, é a Sexta República, que é toda construída, né, esse Estado que nós vemos, ele é construído em cima da Constituição, né? Um novo Estado. Toda vez que você tem uma nova Constituição, você tem um novo Estado, que é o que a gente chama de Sexta República, que é inaugurado com a Constituição de 88, que em tese já faliu, já acabou. Né? A Sexta República ela serviu como um navio quebra-gelo para chegar nessa tirania que a gente tem hoje. A função dela foi muito clara. Lembrando, como sempre lembra o professor Thomas Juliano, né? Até cortesã, para usar um termo polido aqui, né? Cafetina estava presente na Constituinte. Então, assim, o que a gente pode esperar de uma Constituição como a de 88, que até cafetina estava presente na sua Constituinte, e que é uma coxa de retalhos, ela é um samba do crioulo doido, aquela Constituição de 88. São centenas de emendas já, não é? Então, assim, não tem como, de fato, você criar um novo Estado funcional, enxuto, né, azeitado, em cima de uma Constituição que foi feita para dar errado. Ela foi feita para criar o caos e a confusão. Né? Se a gente estivesse falando de arte, a Constituição de 88 era uma espécie de vanguarda pós-moderna. Né? Nossa, a função das vanguardas é justamente essa, né? É uma coisa que vem para romper, para destruir patamares e tudo mais, para a partir daquilo se criar uma outra coisa que você ainda não sabe o que é.